Prefeito, para começar nosso bate-papo, já começamos um pouquinho atrasado, são 12h06, pulando para 12h07, o tempo aqui voa. Prefeito, qual é o balancete, qual é o balanço que o prefeito faz esse ano de 2013, embora que, até como membro dessa equipe, a gente sabe que foi um ano de muita labuta, hein, prefeito? Muitos desafios, muita coisa aí para nos entrar nos ajustes, né, para a gente começar realmente a administração. Mas, prefeito, você fez uma avaliação. Eu acredito que, apesar de todos os desafios, todas as dificuldades que nós tivemos grandes êxitos também, né, prefeito? Veja bem, meu caro amigo Laudinei, nós estamos aproveitando esse final de ano para escrever um pouquinho a história do que foi esse ano de 2013. Né? Eu tive a preocupação de estar redigindo, é um momento que você aproveita o tempo para refletir sobre as ações implementadas, e tem alguma coisa que eu acho interessante. A gente pode pegar o caso, eu vou pegar por secretaria, mas o caso da educação, por exemplo, que é a secretaria que tem o maior volume de recursos, né? Trabalhamos com um grupo grande de funcionários, professores, pedagogos, aí você tem os auxiliares da escola, diversos grupos. Atendemos um público enorme, que são as nossas crianças. Mas para mim tem algumas ações que foram importantes. Eu vou citar algumas, não é? Por exemplo, aqui no nosso município foi implantado um projeto de resgate, na minha avaliação, da cidadania. Mais de 300 pessoas que não tiveram oportunidade de ir à escola na fase inicial, como criança, adolescente, hoje estão estudando. Né? E me orgulhou muito quando eu tive participando de um evento, há uns 2 meses atrás, lá na escola Daniel Comboni, que eu vi exatamente a paixão estampada no rosto daquelas pessoas pelo ato de ler e escrever. Né? Aquilo é resgate da cidadania. Então, é a escolinha lá no Franqueza, é a escola lá no Juaçuba, em diversos pontos. Ou seja, mais de 300 pessoas, depois de 40, 50, gente com 80 anos de idade, indo para a escola. Né? E isso é importantíssimo porque você resgata algo mais, talvez até mais importante que o ato de ler e escrever, que é o ato da solidariedade entre as pessoas. Então, acho que esse é um dos projetos que eu queria dar um destaque e parabenizar todos os profissionais da educação que apostaram, que acreditaram e que valorizaram aquelas pessoas que não tiveram oportunidade de ir para a escola. Então, parabéns a eles também, razão da existência do projeto, que assumiram o compromisso de estar na escola para poder desenvolver esse ato que é tão importante, o ler e escrever e, consequência disso, exercer a cidadania. Mas para mim tem, acho que, outros projetos importantíssimos. Esse projeto que visa incluir o aluno dentro da faixa etária, né, ali, alfabetizado dentro da faixa etária na idade certa. Para mim é extremamente importante. Né? Nós precisamos fazer com que os nossos alunos leiam, escrevam, interpretem a própria história. Né? Então esse é um projeto importante que envolve muitas e muitas das nossas escolas, inclusive escola da rede pública estadual, e é um projeto extremamente importante, colocando a nossa criança para poder ler e escrever aos 6, 7 anos de idade, apesar de que muitos, quando chegam aos 6, 7 anos, já está lendo, já está escrevendo, mas aqueles que apresentam uma certa dificuldade estão tendo a oportunidade de desenvolver. Né? A outra situação que eu acho importante, não adianta a gente cobrar qualidade no ensino quando você não oferece capacitação aos seus professores, aos funcionários da escola. E nós tivemos diversos momentos em que os nossos profissionais da educação tiveram acesso à formação. Então isso é um fato importante, formar o professor para que ele possa melhor exercer a sua função dentro da escola, cumprir de fato o seu objetivo. Então acho que esse é um ponto importante. E levando em conta alguns programas que eu acho assim, extremamente importante, a escola participou e a escola trouxe prêmios. Né? O caso do Agrim, por exemplo. Nós tivemos alunos recebendo prêmios lá em Aracruz. Parabéns a esses alunos. Parabéns aos familiares, que com certeza empenharam para que seus filhos pudessem ser bem-sucedidos. Mas parabéns professores, parabéns diretoras das escolas, pedagogos, enfim, toda a equipe da escola que contribuiu para que esse sucesso ocorresse. Uma outra situação que eu vejo como importante estar relatando, está vinculada à educação. Tem que esquecer muita coisa, porque eu sei que depois eu não falo das outras secretarias, eu vou apanhar. Mas veja bem, a questão da merenda escolar, né? Você vê o empenho da equipe
e você vê exatamente o quanto melhorou a merenda escolar. Agora, prefeito, me perdoa estar cortando sua fala. Você tocou num assunto aí que, para mim, a comunidade acoporanguense tem que saber. Qual é o valor, prefeito, que o governo federal repassa para a merenda escolar? Olha, o valor é irrisório, parece que são 40 centavos. 40 centavos, é isso mesmo, 40 centavos. Eu fiz a pergunta, mas a gente já está sabendo o valor. Isso. 40 centavos. Então dá uma média aí, pelo número de alunos que nós temos, uma média de 25 mil no máximo aí para merenda escolar. Prefeito, quanto fica a merenda escolar hoje dentro de Acoporanga? Acima de 80 mil. Ou seja, se Mesmo. o governo federal repassa 25 mil, eu cheguei a me emocionar. O restante desse valor sai dos cofres público municipal, né, prefeito? Correto. Aí eu quero, exatamente, ao falar da merenda escolar, eu vejo isso como uma complementação. E eu acho que a merenda escolar ela tem que ser saudável, balanceada, para que a gente leve o nosso aluno a se educar. Né? Nosso problema hoje, muitas vezes, é a questão da má alimentação. Então, acho que esse é um aspecto. Então, o nosso aluno, ele tem a verdura, tem legumes, tem frutas, tem massa, tem peixe, tem o filé do peixe, é a carne, é o arroz, é o feijão. Então, você tem uma diversidade. Isso é importantíssimo. Mas com a outra situação que eu avalio como positivo, o investimento que se fez, por exemplo, no transporte da merenda. Olha, a secretaria adquiriu uma caminhonete, colocou um baú fechado para que a merenda possa chegar lá nas escolas mais distantes em condições de higiene e sem destruição da própria alimentação. Ou seja, isso é investimento importante. Mais de 90 mil reais em investimento no transporte. Anteriormente era colocado nas carrocerias das picapes, né, caminhões, era levado... Vamos colocar Santa Rita, prefeito. A gente fala muito franqueza por ser muito longe, vamos pegar Santa Rita também, que é bem distante. Sair daqui para lá no Santa Rita, nessas carrocerias. Ou seja, poeira, se fosse chuva era chuva, enfim. Hoje tem um carro baú, né? Uma caminhonete baú para levar em perfeito estado de conservação. É um avanço significativo. Muito significativo. Mas eu acho assim interessante, né? Dentro da própria educação nós temos os departamentos. Falarmos exatamente daquilo que aconteceu na área do esporte, na área da cultura. No esporte, por exemplo, nós assumimos uma prefeitura, quando chegamos lá no estádio municipal, as condições do estádio era algo que assustava. O descaso foi total. A ausência de comprometimento com o esporte foi algo que assustou o Pedro e toda a equipe quando nós assumimos. E os meninos que nós colocamos lá, com dedicação, com compromisso, fizeram com que o estádio mudasse a sua cara. E mudou, hein? Mudou. Podaram o campo, adubaram, garantiu a realização de um campeonato municipal, né, com a participação de 24 equipes, né, trazendo o povo do interior, né, e isso foi extremamente importante. Realizamos o campeonato de futsal, que aconteceu agora, na última semana, foi muito importante. Tem o trabalho com as nossas crianças, trabalho orientado pelos nossos profissionais. Meu filho participa, viu, prefeito? Isso é importante. Então, precisamos de uma orientação. O esporte precisa garantir vida, não é? Nós precisamos fazer com que o esporte retire os nossos meninos, os nossos adolescentes da rua, né, da convivência com algo que muitas vezes desagradável e traga para um momento assim de lazer, um momento também de comprometimento, um momento também de se solidarizar com o outro. Acho que isso é extremamente importante. Aí nós temos a parte da cultura. Quanta coisa! Realizamos uma boa festa, apesar de todas as dificuldades, mas trouxemos aí algumas atrações nacionais. Fizemos carnaval aí, que é uma coisa tradicional em Juaçuba, Itapeba, Cotaxé no início do ano. Fizemos eventos, inclusive para ajudar as escolas, né, com bingo, com cavalgada, e aí nós queremos agradecer aqueles parceiros que nós temos, né, que muitas vezes o Clube do Cavalo, os nossos amigos, as pessoas que têm contribuído. Então, acho que uma coisa que vale a pena a gente ressaltar, quando eu falo nesse aspecto da educação, é contar exatamente com essas parcerias que nós encontramos e que nos ajudou imensamente para que nós pudéssemos realizar isso. Eu posso dizer que existe muita coisa em relação à educação que eu vou deixar, mas vou avançar, vou pegar outra secretaria, por exemplo, Secretaria de Agricultura.
Isso é extremamente importante, apesar de não ter uma grande estrutura, mas é impressionante, não é? O quanto se fez em favor dos nossos agricultores. Eu relato isso quando eu estou escrevendo a história das secretarias. Centenas de trabalhadores no campo receberam o benefício de um trator, que é um trator acabado, porque infelizmente os tratores que receberam a administração passada foram direcionados, né, em algumas situações para assegurar voto, lamentavelmente, e não levou em conta a necessidade do município. E hoje nós podemos dizer, nós vamos estar iniciando uma nova etapa. Vida no Campo já foi aprovado. A Secretaria, juntamente com o Conselho de Desenvolvimento Rural da cidade, aprovou. Nós vamos ter 2 tratores novos, se Deus quiser, mas para atender a população, os trabalhadores do município. Tá? Esse é um aspecto político importante. Acima de qualquer coisa, você atende às pessoas. A quantidade de milho que foi transportado a custo baixíssimo para os nossos agricultores é impressionante. A prova disso é você chegar hoje no parque de exposições e ver carretas mais carretas de milho, caminhões mais caminhões sendo colocados, porque nós estamos tendo dificuldade de ir até o interior devido às chuvas. Mas você vê a dedicação. O transporte da cana para que as pessoas possam plantar e garantir a alimentação do gado, que você viu a seca do ano de 2013, ela já causou alguns prejuízos. E essa proposta de o agricultor criar alternativa, porque quando vem a seca ele tem uma alternativa de alimentar o seu rebanho. Então isso é importante. O transporte do calcário para fazer a calagem do solo, melhorar as condições. A questão do transporte do adubo, né, que você pode comprar e comprar um pouco mais afastado, porque você tem um frete praticamente baratíssimo, R$1 por saco. Então isso facilita a vida dos agricultores. A hora a máquina que chegou, que fez os platores para a pessoa construir as casas. Só no Franqueza, você fala muito Franqueza, mas foram 96 platores já construídos. Mas você chega os terreiros que foram construídos no Bela Vista, né, assentamento Boa Vista, é interessante, né, foram muitos, mais de 50. Chega no Bom Jesus, não vai ser diferente. No Vale Ouro, né? Então você tem os carreadores, então você tem uma série de serviços implementados. Mas a questão da assistência técnica, que ainda é deficitária, porque nós temos um grupo pequeno, mas existe um desejo, uma vontade de ajudar. Inclusive, nossa proposta é fazer com que a gente dê uma assistência direcionada à questão da fruticultura no município, né? Considerando que nós temos uva, temos mexerica, temos laranja, temos e podemos implantar o maracujá, que é uma cultura importante, que leva ao lucro. Tem muita gente que, por iniciativa própria, tem feito um trabalho brilhante. Eu estava outro dia no assentamento Boa Vista, fiquei encantado. Um produtor, ele separou uma área e plantou melancia. Ele retirou todo o dinheiro que ele investiu e foi uma coisa assim que eu acho que ele ficou com vergonha de procurar, e a gente não quer que o produtor tenha vergonha. A agricultura, a secretaria está lá para servir. Ele colocou o gado no meio do restante daquilo que ele não conseguiu levar. Melancia de 8, 10, 12 quilos que se perdeu. Mas ele conseguiu, mais do que retirar tudo aquilo que investiu, teve lucro. Para mostrar que essa terra, quando bem tratada, bem cuidada, ela produz e produz bem. Então precisamos sim diversificar. Né? A questão, por exemplo, do café, precisamos dar continuidade a esse investimento, tem muita gente investindo, é importante, precisamos de orientação e estamos colocando inteiramente à disposição. Falei do transporte de tudo isso, mas ainda tem o transporte do esterco, né? Que é importantíssimo para nutrir as plantas, dar uma condição para que as plantas possam evoluir e desenvolver. Então, na agricultura, nós temos um balanço positivo, né? Uma participação ampla do Conselho nas decisões, né? Alguns investimentos importantes, pois nós recebemos um caminhão para dar assistência, um caminhão baú para atender os nossos produtores. Recebemos um TIC para ajudar a gente a conduzir os trabalhos de forma técnica dentro da secretaria. Então, vamos deixar um pouquinho a agricultura, vamos para obras, por exemplo, que eu acho interessante. Quantas foram as pontes construídas em 2013 nessa gestão? Foi recorde. Só de pontes pré-moldados foram construídas 7 pontes, mas nós já adquirimos, já pagamos as vigas para construir mais 7. Ou seja,
Em breve nós teremos mais 7 pontes construídas com pré-moldados. Ou seja, nós estamos pensando o município no momento, mas estamos pensando lá na frente. Porque não adianta você construir uma ponte com madeira, porque com 2, 3 anos ela está destruída. Porque a madeira que nós temos hoje é eucalipto, que não suporta, muitas vezes, o peso, não suporta as condições, porque ele vai apodrecer muito rápido. Então, nós estamos criando condições de, daqui a 20, 30, 40, 50 anos, ter a ponte fixada e organizada. Eu acho até interessante, porque como morador de Ecoporanga eu não sabia, mas vale a pena te ressaltar, porque às vezes a própria comunidade ecoporanguense não sabe. Mas aqui perto do Pio 12, descendo aquela rua lá, indo ali para o São Mundico Machado, né, lá para Cezanne, aquela ponte era madeira, né, prefeito? Ali era madeira, uma madeira antiga, né, que ficou coberta. Ficou coberta de terra, então dava aquela ideia que era... Era terra, né? Mas a Uhum. verdade é que era uma ponte que causava um sério problema e um risco, né? Mas nós construímos construímos no Ribeirão, ali no próximo do Fraga, construímos na estrada de São Geraldo uma ponte importantíssima ali no São Natalino, construímos na propriedade dos familiares do Charleston, construímos lá na propriedade do Sr. Djalma Ferreira, construímos lá dentro da Muritiba, construímos uma na propriedade do Sr. Quelezinho. Então eu posso dizer assim, são muitas e muitas pontes de concreto. Mas de madeira nós construímos também, porque não dava para... atender. E reformamos dezenas de pontes. Então esse é um trabalho importante da Secretaria de Obras. Deixa eu fazer uma pergunta, eu não sei se o prefeito já mexeu, mas é uma preocupação minha aqui. Aquela ponte para São Geraldo, foi mexida aquela ponte, prefeito? A ponte São Geraldo da propriedade do Sr. Natalino foi construída. Que maravilha. Foi aquela ponte era um um problema problema sério, foi sério. construída e é pré-moldado, é cimento, é concreto, tá? Nós ainda temos trabalhos importantes na área de patrulhamento de estrada. Eu sei que há uma grande reclamação porque você constrói e aí vem a chuva. Tem situações que você não conseguiu sequer chegar, mas nós fizemos mais de 85% das nossas estradas, patrolamos. Vamos programar esse ano 2014 e, se Deus quiser, nós vamos conseguir fechar o município todo no ano de 2014. Tem investimentos importantes em alguns setores, inclusive com algumas preocupações. Nós fizemos grande parte da rede de esgoto do Homero Amante, mais de 1.200 metros. Inclusive, eu acho que aquele povo lá agora tem até justificar, né? Eles estão tendo um pouco de transtorno agora, né, prefeito? Eu ia falar sobre isso, exatamente. Hoje está tendo imensa dificuldade em chegar, porque agora nós temos que cumprir uma segunda etapa. Então, nossa meta de paciência lá que vai aguardar, porque vai passar esse tempo. A chuva, a gente sabe que nessa época é normal, mas nós precisamos já pensar o calçamento. Por isso, nós já temos um projeto, né, na ordem de mais de R$1 milhão para investir em calçamento. E nós não vamos esquecer o Homero Amante, assim como não vamos esquecer o Vale Encantado, o restante que nos resta fazer. Nós não vamos esquecer o Bela Vista 1, Bela Vista 2, né? Não vamos esquecer a área do Benedita Monteiro, não vamos esquecer o nosso interior, porque nós sabemos que precisamos fazer calçamento em Cotaxé, em Burana, Juaçuba, Prata dos Baianos, Santa Rita, Itapeba e outros. Então, acho que esses são investimentos também importantes. Sem falar daquilo que nós vamos fazer em relação a recapeamento de diversos bairros, diversas ruas. Então, acho que esse é um ponto extremamente importante. Mas, em relação à Secretaria de Obras, nós podemos dizer a quantidade de manilha que foi construída nesse ano de 2013. Então, é a prova de que se fez muitos e muitos bueiros. Eu vou citar um exemplo. Mais de 1.500 manilhas 030 foram construídas. Mais de 1.400 manilhas 040. Mais de 600 manilhas 060 e mais de 500 manilhas 0100. Ou seja, é muito cimento, é ferragem, é areia, é tudo. Para atender quem? Para atender o interior do município. Não é? É fácil atender todas as demandas? Não é muito difícil. Mas é um difícil que também é gratificante, porque você vai gradativamente atendendo essas demandas. Vamos resolver todos os problemas? Não. Vão ficar muitos problemas, né? Mas a gente tem investimentos importantes que estão nos ajudando muito, né? Algumas coisas relacionadas à obra nós estamos conseguindo via governo do estado. E eu queria citar rapidamente o governo federal. Por exemplo, Caminhos do Campo. Vai ser importantíssimo aquele trecho Juaçuba-Itapeba, que ano 2014 já vai ter início essas obras, não é? Tivemos uma audiência pública
né? Vou aproveitar e vou estar falando rapidamente que está ligado ao setor de obras. Uma obra importante que é a 342, que durante muitos e muitos anos, né, meu irmão? Muito. 13 anos, né? 13 anos, quer dizer, ficou paralisado. Nós tivemos audiência na segunda-feira. Contamos com mais de 270 pessoas naquela audiência pública para discutir isso. Aqui estava presente a senadora Ana Rita, inclusive concedeu uma entrevista aqui. Estava presente o superintendente do DENIT, estava presente a assessoria da Irine Lopes e a assessoria do Jorge Silva. Mais importante foi a presença de uma boa parte dos nossos vereadores. Quero parabenizá-los, porque participaram do momento, estava lá conosco naquele momento. Mas parabenizar a população que compareceu para discutir a questão da 342. E serão investidos 20 milhões no ano de 2014 nessa obra. E a gente precisa de estar preparado para cobrar para 2015, 2016, 2017, porque é uma obra que ficou parada durante 13 anos, mesmo que demore 5, 6 anos, mas se vier a ser concluída, para nós vai ser extremamente importante. Então, uma obra importantíssima. Por exemplo, o investimento que está sendo feito por parte do governo do estado na obra Ecoporanga a Ponto Belo é importantíssimo. São mais de 130 milhões de reais, gerando emprego e uma perspectiva de desenvolvimento para a região. Os investimentos que são feitos daqui para as 3 vendas, mais de 50 milhões, são importantíssimos, porque ajuda a gente a sair do isolamento. Então, são obras em parceria do governo do estado, do governo federal e o município fazendo um esforço muito grande para realizar também o sonho de muita gente. Então, nós sabemos da nossa responsabilidade, precisamos ampliar o serviço. O primeiro ano, pegamos muitos desafios, muitas dificuldades, né? Para você ter uma ideia, eu quero trazer uma informação que é assustador, né? Quando nossa equipe reuniu na quinta-feira à noite para discutir a questão financeira, mais de 3 milhões de reais foram gastos com oficina. Então, é a prova da situação em que encontramos a prefeitura com máquinas e veículos em péssimo estado de conservação. Então, nós precisamos também orientar os nossos servidores. É importante isso, sabendo que quando você desgasta ou provoca um acidente ou qualquer coisa, quem está pagando a conta somos todos nós. Então, precisamos ter extremamente cuidado, zelo com o patrimônio do município. Eu quero falar também da assistência social, senão o meu amigo vai ficar nervoso. Não, eu já estava esperando, você está entendendo? Mas tem muitas ações importantes, não é? Nós temos as ações do CRAS, não é? As ações do CRAS que envolvem o trabalho de atendimento às nossas crianças, nossos adolescentes, mas de um modo muito especial atende também os nossos idosos, a terceira idade, não é? E eu fiquei encantado, eu participei outro dia, meu amigo, agora na festa de encerramento, eu ia falar com a despedida do ano, mas a gente não despede do ano, a gente conclui um período, mas o ano que vem vai continuar, né? Um pouco resgatando a história do município, contada pelos próprios moradores da nossa cidade, né? Importantíssimo, né? Mas nós temos um trabalho de acompanhamento às nossas crianças, né? Vítimas de abusos, né? Que é extremamente interessante. Eu queria parabenizar muito a equipe também da assistência social, os nossos técnicos, os profissionais, que faz isso com tanto carinho. Mas nós temos aí o projeto que envolve a questão da habitação, moradia, né? Tivemos enorme dificuldade, mas conseguimos fazer com que alguns serviços chegassem ao loteamento Angélica Palácios, né? Faltava água, né? E a gente, em parceria com a CESAM, e não foi poucas vezes, eu, Laudinei, né, secretário de obra, estivemos lá presente, montamos uma parceria e a água chegou. Com um detalhe, meu irmão, melhorou o atendimento dos bairros vizinhos ali. Então, o Alvorada é grato àquela elevatória, o Bela Vista 1 e Bela Vista 2. Precisamos convencer a CESAM de que é necessário fazer o mesmo trabalho no Vale Encantado, que tem problemas também de água. Mas, gradativamente, nós vamos trabalhando isso. Então, nós na assistência social ainda temos aqueles cursos importantes, né? Preparando as pessoas para poder produzir o seu doce, para produzir o seu artesanato, que é interessante. Olha, parabéns também pelos nossos artesãos, né? Que tem um trabalho importantíssimo. E eu estou sugerindo, 2014, uma programação bem conduzida, eu sei que não vai faltar esforço para isso, a gente trazer exatamente essa riqueza para a praça da cidade.
acompanhado de alegria, de coisa boa. E hoje me chamou a atenção, hoje eu liguei a televisão, naquele programa Globo Cidadania, e fiquei encantado com o programa que tem aproximadamente 16, 20 anos, aqui numa cidade do Vale de Quitinhonha, onde a criançada viraram artistas, onde a criançada faz um trabalho brilhante. Já pararam na França, já pararam em outros países europeus, né? E fazem festa pelo Brasil afora. Então, a criatividade, eu estava olhando assim, acho que é uma região muito pobre, com muitas dificuldades, mas muitas vezes essa situação leva as pessoas a ter uma capacidade de produzir cultura que impressiona. E o nosso povo é um povo que tem uma cultura que impressiona. Então, a gente sabe o quanto essa gente é capaz de produzir coisa bonita, coisa que produz alegria e que produz vida. Então, meu irmão, a Secretaria de Assistência Social tem um grande desafio, tem muitos e muitos problemas, a gente sabe disso, né? Quando pega principalmente a parte financeira, mas parabéns aos projetos implantados, né? O atendimento aos nossos idosos, o carinho que é dedicado a esse público, às nossas crianças, aos nossos adolescentes, né? A preocupação em respeitar as pessoas que hoje buscam uma habitação, buscam uma casa, né? Então, tudo isso. E nós vamos ter investimentos importantes também. Né? A casa de passagem, por exemplo, vai sofrer alterações. Nosso secretário tem corrido atrás, já existe recurso disponível para a gente 2014. executar essa obra em 2014. Centro de convivência de idosos. Lá tem 3 ou 4 crianças, se eu não me engano. Hoje pouca gente. Mas isso também é uma coisa que me deixa alegre, sabe por quê, meu irmão? Porque é a prova que a família está ocupando seu papel. Isso é importante também. Mas parabéns, Laudinei, parabéns a toda a equipe da assistência social. E nós ainda temos a parte que envolve o setor burocrático da prefeitura, a parte administrativa. Eu queria falar de um modo muito especial em relação aos nossos servidores, né? Que eu acho que vale a pena a gente falar sobre isso. Nós assumimos e precisava de dar uma resposta. Os nossos servidores ficaram muitos anos sem, de fato, respostas. E vinha a questão do aumento, e a gente sabia dos desafios. Mas concedemos no ano de 2013, 4% de aumento. Incorporamos aqueles 130 ao salário de todos os servidores. Mas concedemos mais R$120 de ticket de alimentação para os nossos servidores. Agora, prefeito, e pagamos retroativo. E um detalhe, eu acho interessante quando o prefeito toca nesse assunto, porque Ecoporanga, desde 2009, segundo os noticiários, inclusive do próprio Estado, Ecoporanga tem fechado com dificuldade financeira. Alguns municípios, até mesmo do norte do Estado, teve redução de equipe, redução de salários, né? Inclusive tem prefeitos aí que até o próprio salário teve que reduzir, e Ecoporanga... Prefeito, o senhor foi muito digamos, corajoso com essa medida. A gente sabe das necessidades até dos servidores, mas é importante tocar isso aí, porque é uma questão grave a nível atual, né? A gente sabe que o Brasil tem passado por um período difícil, aqui no estado não é diferente, municípios aí passando aperto, mas aperto mesmo. Eu tive, por exemplo, conversando com o pessoal de Ataleia, o Ministério Público mandou até que demitisse, porque realmente a folha estava ultrapassando e aquele sufoco todo que o município está passando. E, no entanto, o prefeito de Ecoporanga entrou na administração, fez essa radicalização, viu, prefeito? Foi. Agora, a gente precisa estar muito atento, né? Interessante, porque nós, na condição de gestores, precisamos de ter muito zelo, muito cuidado, porque eu sempre digo, né? A nossa cidade, assim como qualquer outra cidade aqui do interior, do nosso grande interior, já não são cidades de 15, 20 anos atrás ou um pouquinho mais, não é? A cidade, ela exige um atendimento muito maior. Por exemplo, há quantos anos tivemos início ao trabalho de limpeza pública contratando empresa? Poucos anos. Eu lembro muito bem que foi na gestão do saudoso Chico Coletor, né? Que foi o primeiro prefeito que contratou uma empresa para ajudar na limpeza pública. Hoje isso tem um custo elevadíssimo, está acima de R$200 mil, não é isso, César? Mais de R$200 mil, que sai todos os meses na limpeza e na usina. Nós não tínhamos essa despesa.
Então, quando você constrói um calçamento na cidade, não adianta você calçar se você não cuida. Então, você precisa estar constantemente fazendo investimento. Eu tenho recordação dessa cidade quando tinha 3 ou 4 pessoas que varriam a cidade. Hoje, você precisa de uma equipe 30, gigantesca. 40 pessoas para fazer esse trabalho. E precisamos mais do que isso, uma coisa importante que tem que ser avaliada. Nós disponibilizamos alguns servidores no interior, porque nós entendemos que a gente não tem que olhar somente a cidade. Então tem servidor da elite lá no Cotaxé, tem servidor da elite em Burana, tem servidor da elite em Juaçuba, tem servidor da elite em Prata dos Baianos e Santa Rita. Por quê? Porque o nosso povoado, né, precisa. Itapeba também, Santa Teresa também. Então, é necessário a gente pensar isso. Inclusive, assim, o início da gestão teve essa dificuldade, porque os distritos realmente estavam tendo uma dificuldade muito grande com limpeza pública. Eu me lembro que eu trabalhava em Juaçuba, a gente via da dificuldade de Juaçuba com a limpeza pública. Então, essa preocupação do gestor, não só com a sede, mas preocupar também com... Porque Coporanga não é só isso aqui. Coporanga são todas as suas redondezas, né, todos os distritos, todos os códigos, então tem que ter um olhar bem amplo. Então, às vezes, o cidadão aqui da cidade pensa assim, porque né, tal, mudou isso aqui, não sei o que, mas tem que ter essa visão que não é só aqui. O olhar tem que ser um olhar muito amplo. E eu tenho percebido que o prefeito tem tido esse carinho, não só com o da cidade, mas também com o do interior. Exato. E aí nós temos porque nós estávamos falando um pouco da parte administrativa, então você tem um conjunto de servidores, né? Hoje nós temos o nosso quadro efetivo, com muita gente aposentando, com muita gente até mesmo em desvio de função, porque as condições de saúde muitas vezes exigem que haja essas mudanças. Você tem a questão dos cargos em comissões, né? Então você precisa de estar atento, mas nós ofertamos aquilo que, de fato, muitos poderiam dizer, não dava para realizar. E muitas vezes a gente paga caro por isso, né? Porque muitas vezes a gente passa por momentos difíceis, sim, na administração, é preocupante, né? Precisamos ter muita responsabilidade. O ano de 2014 a gente sabe que não vai ser tão fácil, né? Então, quer dizer, os municípios tiveram algumas perdas em receita, né? Mas também aumentou a nossa responsabilidade perante o cidadão. Agora, por exemplo, nós vamos ter que rever a questão da educação. A criança, a partir dos 4 anos, ela tem que estar na escola. O que significa isso? Mais professor na sala de aula, mais merenda para atender esse público. Então, tudo isso nós precisamos estar atentos e se preparando. E precisamos buscar parceria. Acho que é hora das prefeituras, dos prefeitos, estar conversando com o governo do estado, com o governo federal, no sentido de buscar ajustar essas situações, porque do contrário os municípios tendem a sofrer muito se não tiver esses parceiros aí que são importantes, né? Em relação à questão da Secretaria de Meio Ambiente, a gente sabe das dificuldades, né? Mas tem procurado fazer um trabalho de licenciamento, permitindo que as nossas pedreiras possam estar produzindo o material que é importante para a economia, que são os blocos, que é a retirada do granito, né? Tem algumas ações sendo implementadas aí no interior também, na área de recuperação de alguns nascentes, é o caso de Santa Luzia do Norte, né? E por falar em água, é interessante a gente falar do que se construiu também nesse período. Quando se fala de água, nós tivemos a conclusão do sistema de abastecimento de água em Santa Luzia do Norte, tivemos a conclusão de um trabalho de abastecimento de água em Muritiba e conclusão de um sistema de abastecimento de água em Santa Rita. Que esses projetos tiveram início lá no início do nosso primeiro mandato, né? São coisas que são demoradas mesmo, mas que com o tempo vai se consolidando. Então isso é um benefício que chega, e água é muito importante na vida da população, né? Nossa, Secretaria de Saúde, olha quanto desafio, né, meu irmão? Mas eu quero, assim, agradecer imensamente aos nossos servidores da saúde. Acho que algo importantíssimo que nós conseguimos implementar nesse ano foi a retomada dos PSF. 8 equipes que estão trabalhando conosco, né? Médico, enfermeiro, dentistas, auxiliares, né? Que vão muitas vezes até além da sua força, né? Temos um problema seríssimo na saúde, que é a questão dos veículos. Então, o transporte é
uma certa dor de cabeça para a gente. Mas já estamos conseguindo algo importante. É importante falarmos disso. Né? A gente vem falando há muito tempo, mas está sendo empenhado a compra dos veículos para atender a nossa saúde. Emenda do deputado Roberto Carlos, um parceiro importante nosso, inclusive vai estar realizando a prestação de conta do mandato e manda um recado e pede a presença de Ecoporanga nesse evento no dia 17 à noite. Né? E ele falou uma coisa que me chamou a atenção. Investimento em Ecoporanga, em emenda dele, é maior do que a Serra. Que é uma pessoa que de fato vê a necessidade aqui do interior. Né? Mas na saúde nós temos o quê? Uma estruturação da farmácia básica. Né? Quando assumimos, o que tinha na farmácia de medicamento? Praticamente zerado. Nós recuperamos, né? Hoje grande parte dos medicamentos que são prescritos pelo médico, o cidadão chega e consegue ser atendido. Então acho que esse é um ponto importante. O grande número de pessoas que foram atendidos aqui na Secretaria, encaminhados para Vitória, para Colatina, para Linhares, para São Mateus. Muitas dificuldades, você sabe que isso tem um custo. E eu sempre falo, os nossos serviços aqui são serviços que é mais caro que qualquer outro município do Espírito Santo, pela questão da distância. Não é? Então você coloca uma ambulância daqui lá, você tem um grande gasto com combustível, desgaste do veículo, diária do motorista, hora extra muitas vezes. Então tudo isso tem que levar em conta. Mas é algo assim que é importante, esse atendimento às pessoas. Né? Nós temos a fisioterapia que está atendendo, nós temos algumas especialidades aqui. O cardiologista, temos outros e outros serviços que é importante. Sem falar, né, que a gente está fazendo esforço para levar um médico mais próximo das pessoas possível. Mas o investimento que nós fazemos hoje, aqui em Ecoporanga, na FUMAT, que é a fundação, é o nosso hospital, é altíssimo. Né? O hospital hoje funciona e a direção tem consciência disso, graças aos investimentos que o município faz ali. Ou seja, e eu queria falar só mais uma outra situação, meu irmão, que foram os convênios, que a gente não comentou, mas nós, ao assumirmos, nós aumentamos em 50% o convênio da Escola Família Rural, que está vinculado à educação, mas para mim é uma questão social. O professor lá recebia R$900, meu irmão, né, para permanecer o dia todo na escola. O dia todo na escola. Né? Nós ampliamos o investimento da Pestalozzi, entendemos o quanto essa instituição é importante para nós. Parabéns a toda aquela equipe que trabalha com as pessoas que muito necessitam do trabalho. Melhoramos, ampliando também o recurso da Casa do Idoso, né? E ampliamos também os investimentos da FUMAT. Então são investimentos importantes, mas me desculpe, eu acabei cortando um pouquinho você. Não, é importante mencionar isso aí, porque o hospital, ele não pertence à administração, ela é uma fundação, não é isso? É tanto que FUMAT significa Fundação Médico Assistencial do Trabalhador Rural de Ecoporanga, ou seja, o que mantém hoje, o que tem ajudado a manter aquela entidade são os recursos que a administração tem repassado. Então, os funcionários que lá trabalham são pagos pela FUMAT, mas creio eu que grande parte deles também são pagos com esse recurso que a municipalidade tem passado, e que é muito alto. Tem cidades, prefeito, que os hospitais pertencem ao próprio município, né? Tem outros que pertencem ao Estado. Nós temos aqui Bairro de São Francisco, que é bem próximo de nós, aquele hospital de Bairro de São Francisco é do Estado, né? Então, quer dizer, tudo isso requer gastos e a municipalidade tem que, né, os municípios têm que entender, e os municípios também, que requer muito, e em virtude desse requer muito, as receitas têm cada vez mais se diminuindo. Então é um desafio muito grande, prefeito. Com certeza. Mas a gente está aqui para fazer o enfrentamento dos desafios. Né? São os enfrentamentos muitas vezes gostosos, né? Que leva a gente muitas vezes a estar conversando com a Câmara, conversar com a sociedade, para que de fato as coisas aconteçam. Eu sei que você está preocupado com o horário. Um pouquinho. São 12 horas e 45 minutos. 12h45. Nós estamos quase encerrando, né, meu irmão? Mas o bate-papo é gostoso, é importante falar. Importante. Uhum. Mas eu queria falar também de uma obra que está sendo concluída, que está vinculada à Secretaria de Obra, que é lá no Alvorada. Nós, há 2 meses atrás, aproximadamente, menos um pouquinho, nós assinamos a ordem de serviço e a empresa está concluindo o trabalho. Então, obrigado à empresa por ter prestado um serviço e está prestando um serviço de qualidade e com muita agilidade, com rapidez. Parabéns aos moradores também que têm cobrado, têm fiscalizado conforme nossa orientação. Tá?
Então, acho que essa é uma obra importante, está sendo concluída. Nossa obra do Benedito Monteiro tem trazido alguns transtornos, porque você corta, fica a terra, mas vamos batalhar para continuar. Aquele investimento é um investimento de 2007, nós estamos tendo um enorme problema, né? Outro dia o empreiteiro veio conversar comigo e falava exatamente como que ele iniciou aquela obra, né? Quer dizer, de uma forma extremamente irresponsável, recebendo um monte de propostas sem o mínimo de ética, né, na gestão passada, para fazer a obra acontecer, porque era uma obra eleitoreira. O homem não cuidou daquilo que ele deveria ter cuidado durante os 4 anos, recursos que nós fizemos captação em 2007 e passou todo o mandato e agora a bomba está caindo na nossa mão. Nós estamos batalhando para conseguir fazer com que a gente possa usar o recurso. Do contrário, teremos que devolver o recurso. Ou seja, a gente precisa de trabalhar com muita responsabilidade o recurso que vem do governo federal, do governo do estado, porque isso pode gerar prejuízo ao município. Quando você não zela do patrimônio do município, principalmente com aqueles recursos que vêm de fora, você muitas vezes paga caro por isso. Prefeito, e me perdoe estar cortando sua fala, eu acho que o prefeito tocou num assunto muito importante, até porque nós estamos chegando no final do ano, não tem primeiro de avaliar. 2013 foi um tal de conserta terrível. Então, quer dizer, não basta apenas fazer a obra. Tem que se fazer com responsabilidade, com comprometimento e não visando, a fala do prefeito foi importantíssima, não visando a questão eleitoreira. É a cidade que está em jogo, é o povo que está em jogo. O calçamento do Valtir Figueiredo, prefeito, você pode preparar que em 2014 o prefeito vai ter que mexer. Porque na chegada de minha casa, já bagunçou tudo, já estragou tudo, porque não foi feito com as devidas precauções que tinham que ter sido calculado e pensado bem antes. Então não é fazer. Benedito Monteiro, por exemplo, eu acho que é importante o prefeito tocar nesse assunto, até para os moradores de lá estar consciente disso. Está sendo um problema sério para a administração, está acertando a documentação, a legalidade e a veracidade da obra, porque isso acarreta o atraso, as empreiteiras ficam no prejuízo, muitos param as obras. O Conjunto Angélica Palácio, prefeito, eu confesso aqui de coração aberto e falo para a Ecoporanga inteira ouvir, como foi difícil regularizar a documentação daquelas casas, a ponto de chegar no estado e a superintendente lá da IDUB falar assim, vocês construíram casa no vento. Então isso dói, isso é complicado, você assumir uma gestão como essa e você vê que tem tanta coisa que foi feita e que hoje tem trazido problemas gigantescos para a gestão assumir. Então a Ecoporanga tem que estar consciente disso, eu acho bonito e importante a fala do prefeito aí, viu? Mas eu agradeço imensamente aí pela essa oportunidade. E eu queria só, para encerrar, meu irmão, que eu sei que você está preocupado, está acontecendo hoje um evento dos servidores públicos, né? Deveria estar acontecendo lá na associação, mas devido a esse tempo bom, muita chuva, foi feita uma transferência. Está acontecendo lá no ginásio de esporte, né? Abrimos ali o espaço para que eles possam estar utilizando. Sei que os servidores hoje estão em momento de confraternização. Eu queria parabenizar todos os servidores públicos, porque tudo isso que nós construímos, né, na educação, na saúde, na assistência, na obra, na agricultura, no meio ambiente, na administração, nós tivemos a presença desse servidor. Servidor que é importantíssimo no nosso trabalho, né? Então quero também agradecer de um modo muito especial os nossos agricultores, né, que têm uma participação importante, né, hoje na vida da municipalidade, né, ao comércio, né, importante agradecer, inclusive o comércio estava presente outro dia na audiência pública, reconhecendo a importância, os nossos empresários, os nossos aposentados, né, então agradecer a todos, né, nós estamos chegando ao final de ano, que é importante a gente ter essa análise, e dizer, olha, Ecoporanga, ela vem crescendo, inclusive superamos os números de 2012. A população cresceu, meu irmão. Isso vai ajudar a gente um pouquinho financeiramente. Então nós precisamos fazer com que a população de Ecoporanga continue crescendo para que o município ele consiga ser enquadrado dentro de normas, regras que garanta a ele uma maior participação nos investimentos do governo do estado e governo federal, tá? Mas obrigado muito, muito a todos os trabalhadores e aqueles que tiveram a oportunidade, é importante estar participando lá no evento. Eu sei que está acontecendo 2 eventos hoje aqui, né? Um é o do servidor e a Polícia Militar também está realizando. Parabéns à Polícia Militar, né? Parabéns por tudo aquilo que a polícia tem feito. Nós temos um dado interessante, né?
o índice de violência diminuiu muito no município. Então a gente agradece primeiro a população, né, que é importantíssimo a população criar a consciência de que a gente precisa se tornar a cidade mais tranquila, menos violenta do Espírito Santo e do Brasil. Nós podemos chegar a pensar isso. Mas também agradecer imensamente pelo belíssimo trabalho da Polícia Militar, que tem orientado e que tem contribuído para isso. Então, obrigado aí, coração a todos. Então tá certo. Prefeito, olha, 12 horas e 52 minutos, eu espero que daqui a pouco a minha outra chefia não corte a minha cabeça. Mas é importante esse bate-papo, eu acho que é um programa muito agradável, a gente tem essa oportunidade de mostrar para Ecoporanga realmente os trabalhos que estão sendo desenvolvidos. Quero aqui parabenizar o prefeito, parabenizar os colegas de trabalho, todos os secretários, a todos os servidores aí. Que o 2014 seja um ano de muita luta, na verdade, mas, acima de tudo, de muitas conquistas. Ecoporanga merece, né? Não temos dúvida disso. Desejar a todos um feliz final de semana, né? Um sábado com festa, com chuva, né? Um domingo com muita oração. Isso. Né? Me perdoe, eu não sei se o senhor gostaria de tocar nesse assunto, mas a conversa muito de sociedade, da comunidade, eu acho que seria bom que o prefeito, se puder, mencionar a respeito. Houve um comentário aí que o prefeito estava para pedir uma licença. Isso não é verídico, né, prefeito? Não, nós estamos tranquilos. Queria informar a nossa população, né? De fato, nesse momento a gente vai fazer um acompanhamento um pouquinho do tratamento do meu filho Pedro, mas está tudo sob controle, graças né? a Deus, né? Ele vai fazer cirurgia na próxima segunda-feira, pela manhã, mas não tem nada demais e Deus vai continuar olhando por nós. Certeza, não tenho com dúvida certeza. disso. E nós vamos estar na prefeitura, com vocês, o tempo todo. Tá? Tá certo. Obrigado a todos pelo carinho, pelas orações. Obrigado pelas parcerias da nossa gente, nossa querida gente, que são tão solidários e tão amigos. Um abraço, que Deus abençoe a todos. Então tá certo. Valeu! 12 horas e 53 minutos na CFME. Nosso tempo hoje foi um pouquinho mais estendido, mas meu grande abraço, sucesso para todos aí, que Deus esteja abençoando cada vez mais essa cidade que nós amamos. Ecoporanga, nosso município, nosso orgulho, 12 horas e 54 minutos e até o próximo sábado, se Deus quiser. Tchau, tchau!